aqui nós entramos numa parte agora importante. Por que eu considero importante? Porque nós vamos falar um pouquinho de temperatura, que é algo também muito discutido no aquarismo. Vou dar uma ideia para vocês, como eu mantive um aquário de corais duros durante 1 ano e pouco, e tem foto desse aquário no IPAC. Eu consegui até algumas cores interessantes. Não sou um especialista em coral duro, aliás, nem gosto de coral duro, nunca gostei. Mas não tenho nada contra quem gosta, acho bonito olhar um aquário de coral duro, colorido e tal. Mas é importante eu falar sobre a temperatura, por que motivo? Para vocês verem como alguns mitos precisam cair no aquarismo. Os aquaristas dizem que o coral duro temos que manter 26 graus exatos o tempo todo, o ano inteiro. Aqui eu moro numa região muito fria, São Bernardo do Campo, geralmente a temperatura aqui mesmo no verão é mais baixa do que em muitos locais por aí. E eu digo a vocês que o meu aquário de coral duro, ele chegava a 29 graus e meio no verão, sem chiller, sem absolutamente nada nos dias mais quentes. Chegava a 29 graus e meio. E não vão ficar surpreendidos com o que eu vou dizer agora. No inverno, os meus termostatos só ligavam quando ele estivesse em 22 graus. Quer dizer, não deixava a água cair de 22 graus. Evidentemente que quando muda a temperatura de verão para inverno, o nosso aquário ele tem substrato, pelo menos o meu. Ele tem rocha, ele tem vidro, ele tem armário, ele está num lugar abrigado, a temperatura não cai de 29,5 para 22 em 10 minutos. Gradativamente essa temperatura vai baixando e os animais vão se adequando a ela. Quer dizer, nunca tive problema, não perdi nenhum coral e nenhum peixe nessa temperatura de 22 graus. Interessante falar isso porque eu ouvia de alguns amigos que a temperatura não podia baixar de 26 graus de forma nenhuma. Eu, como sou uma pessoa que gosto de ver assim, o que acontece num aquário, eu vou sempre procurando ver com os meus olhos e na minha frente todos os dias para poder acompanhar e ver se o que me falam é real ou não. Porque na mão de alguns aquaristas muita coisa não funciona, e na mão de outros aquaristas aquilo que não vai para um, vai para outro. Então eu digo assim, eu tive temperatura como mínima de 22 graus e tive como máximo 29 graus e meio. E sempre foi oscilando conforme o dia, conforme a temperatura do dia. Nunca tive problema. Para isso eu usava um termostato desses modernos, que são reguláveis, Hoje se fala muito em titânio, se fala muito em usar um marcador de temperatura eletrônico da Coel, onde você coloca somente um aquecedor e o Coel te controla essa temperatura, não deixando ela cair de determinado número. Eu sempre usei termostato comum, sabe? Regula ele próprio lá, eu acerto esse termostato dentro do meu SAMP inclinado, e como eu uso recirculação, eu recirculo o meu SAMP, sempre aonde sai a pressão de água da recirculação está voltada para o termostato, para que possa espalhar bem essa água aquecida. Então é uma coisa que particularmente eu costumo regular o meu termostato para 22 graus no inverno, mas isso é particularmente. Eu aconselho vocês a manterem pelo menos 25 graus no inverno. E no verão, se vocês tiverem um aquário cujo teor de oxigênio dissolvido seja alto pela circulação que nós fazemos através das bombas, se vocês tiverem uma boa troca gasosa, 29 graus e meio também não vai prejudicar ninguém. Tem gente que diz que não pode nem passar de 28 graus, não é bem assim. Até corais duros crescem bem com essa temperatura um pouquinho mais alta, que aumenta um pouco o metabolismo. Mas aumenta também o metabolismo do peixe, que com a temperatura mais alta se alimenta mais, está sempre procurando mais alimento. Então o termostato é uma coisa que você deve ter, pelo menos os livros sempre falaram em ter 1 watt por litro. Se vocês têm um aquário de 300 litros, nós vamos usar um termostato de 300 watts
Nós temos um aquário de 200 litros, vamos usar um termostato de 200 litros, de 200 watts, e assim por diante. Pessoas que moram em local muito frio, nós temos aqui um amigo aquarista aqui perto de São Bernardo, em que ele é obrigado a pôr mais termostato no inverno, porque o aquário dele praticamente fica num ambiente gelado, fica fora da casa, embora tenha uma cobertura de policarbonato, mas o frio ali penetra por todos os lados. Então ele é obrigado a pôr mais do que o número de watts que ele necessita, fazendo conta de 1 watt por litro, ele chega acho que usar 3 watts por litro no inverno. Ele tem que acionar mais termostato lá dentro. Então, a respeito de termostato, trabalhando nessa faixa de temperatura de 25 graus como mínimo, vocês vão se dar bem. Particularmente, eu regulo meu termostato para 22 graus no inverno. É estranho, vocês podem estranhar isso, não é? É que eu tenho muito peixe nacional também, sabe? Não tenho só peixe importado. Agora, esses peixes, o que não pode é dar um choque de temperatura no animal, sair de uma temperatura de 28 e cair para 22. Mas se isso for gradativo, o peixe suporta bem, no meu ponto de vista. Nunca tive problema também. Teve até um caso interessante de um amigo que morava no Pacaembu, um médico, amigão meu, mergulhou muito comigo. Um dia ele fez questão, um domingo de manhã, ele falou: Basso, dá para você dar um pulinho aqui na minha casa, queria que você visse uma coisa. Ele tinha um aquário num jardinzinho de inverno, que a gente chama, com muitas plantas, e ele falou: olha, aconteceu um fato aqui, eu tenho um único peixe aqui num aquarinho que eu tenho aqui fora, que é um tomato clown, um palhaço. E ele fez questão de me mostrar. Quebrou, o termostato dele quebrou na época, e a água chegou a 10 graus. E o palhaço já estava há 4, 5 dias comendo na mão dele, com 10 graus de temperatura. É algo inacreditável, a gente achava que não podia baixar de 24, 25 graus, que morria, né? E esse palhaço atravessou e deixou proposital, acabou deixando a água fria do jeito que estava, até chegar o verão. E o palhaço se manteve bem, sempre comendo. Há alguns fatos curiosos no aquarismo, né? Que a gente às vezes precisa tentar passar. Agora, uma coisa que eu acho importante é carvão. Muita gente fala que carvão, ele tira também muita coisa boa do aquário. Por exemplo, um dos grandes aquaristas que nós temos, que eu conheço, o Carlinhos das Acrópolis, ele não usa carvão. Ele só usa carvão quando ele percebe que o fenol está um pouquinho alto. Como é que nós podemos saber se o fenol está alto? O fenol advém da mortandade das algas, né? As algas vão morrendo e a nossa água vai ficando um pouquinho amarela. Para vocês terem uma ideia melhor de como vocês podem sentir essa água amarela, é muito fácil. Peguem 2 copos, coloquem água do filtro normal ou da torneira normal e coloquem um pouquinho de guaraná no outro copo. Junte esses 2 copos e comparem a cor. O fenol se assemelha muito à água, ao colorido da cor do guaraná no copo, aquele meio amareladinho. Só que ele não chega a ficar tão forte, a não ser que o aquarista descuide muito. Fenol é algo muito tóxico, ele para o crescimento dos animais. Então, com a mortandade das algas, ele vai deixando a água amarelada. Se vocês olharem o aquário meio de viés assim, não olhar de frente, meio de lado, procurem ver, vocês vão ver a água meio amarelada. Colocando carvão, vocês vão deixar essa água se tornar cristalina. Ele vai retirar absorver todo o fenol da água. Só que não deixe isso chegar a um ponto muito alto o fenol, porque se você também tirar de uma vez, já houve relato de peixes que morreram. Houve uma desintoxicação muito rápida e o peixe acabou morrendo. Eu diria para vocês colocarem o carvão, eu deixo o carvão a 30 dias, regularmente. Eu troco meu carvão todo dia 30. Custa dinheiro? Custa. Carvão hoje de boa qualidade, meio quilo está custando quase R$80. Hidrocarbo é um carvão muito usado lá fora, porque ele é isento de fosfato e nitrato, quer dizer, ele tem bem menos fosfato e nitrato do que um carvão comum. Acho importante usar um carvão de qualidade, né? Porque se ele tiver um carvão de má qualidade, ele vai vocês vão conseguir colocar fosfato e nitrato na água. Infelizmente é caro mesmo o carvão, né? Uma
coisa que é tão barata aqui no Brasil é importado, custa bem caro. Então eu diria a vocês que o carvão, vocês podem colocar também, como muita gente faz, ele coloca o carvão num dia, deixa 2 dias, tira, joga fora. No mês seguinte ele põe mais 2 dias só para tirar o fenol. O Carlinhos, se não me engano, tem esse procedimento com o carvão. Então são coisas que eu acho importante. Eu gosto da água bem cristalina e eu gosto de usar o carvão. Sempre usei o carvão.